Começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje é dia de falar de anime. Sim, não animação, mas anime, mantendo a tradição aí da semana. Hoje eu vou falar de outro anime da temporada que estou assistindo. Inclusive eu tô falando sem ter visto o episódio da semana, falha minha, mais detalhe. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o anime Dead Note, que é um anime que adapta um mangá de mesmo nome, que é publicado aí pela Kodansha. Yeah! Sim, na realidade eu já queria falar de alguma obra do autor. Aí vocês estão me valendo do fato de nós termos Dead Note em mangá, porque esse autor merece, cara. Ele foi um cara muito injustiçado. Eu tô falando isso numa grande ironia, talvez. Mas esse homem gosta muito de celular, cara. Muito. Porque as 3 obras desse cara têm celular. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Vou contar um pouco pra vocês do porquê eu gosto do mangá. E mais do que gostar do mangá, porque eu acho que vale a pena vocês conferirem. Mas antes, vamos a uma apresentação. Sim! Escrito e ilustrado por Shizumu Watanabe, Dead Note começou sua publicação inicialmente nas páginas da Weekly Shonen Magazine em 18 de janeiro de 2023. Em 7 de outubro de 2023 ele migrou para a Magazine Pocket, onde se encontra em publicação até os dias de hoje. Até o presente momento temos 13 volumes da obra. Essa obra ela é publicada oficialmente no K-Manga, que só tem em inglês. Demorou um ano para vir pro Brasil, 2 anos, e eu só vi em inglês. Puta que pariu. Enfim, o anime ele foi anunciado em 2024, ficou aquele yeah! Não, 2025. Yeah! Aí ficou. No fim do ano a gente teve o anúncio do quando sairia, que foi agora na temporada de janeiro. Até o presente momento, o anime tem 7 episódios. Dos 7 eu já assisti 6. E eu vou contar um pouco pra vocês aí sobre o anime. Tá, o anime ele é focado no nosso protagonista, que é o Shoji Enichiro, que ele é um youtuber inflamatório. E aí existe um ponto que eu quero mencionar com base no que eu li, porque eu li acho que os 2 primeiros capítulos do mangá pelo K-Manga, e aí eu fiquei rolando pra ler e agora saiu o anime, então né. E aí entra uma das maiores diferenças, tá? Inclusive quando você for ver o anime. A questão do inflamatório, porque o Enichiro, né? O Shoji ele faz vídeos de porradinha, tipo assim, ele faz vídeos gerando hate, pra gerar hate watch. Então assim, ele faz vídeos brigando na rua, faz vídeos saindo no soco com gente, trollando de uma forma extremamente pesada, mas tipo assim, são vídeos com a função de gerar hate do público. No anime, isso foi bem suavizado, mas o Shizumu ele faz no mangá um negócio que você tá lendo e você real consegue sentir um pouco de asco dele no primeiro capítulo. Porque a ideia do Shoji é ganhar dinheiro em cima disso. Inclusive ele ganha. Ele é um youtuber muito famoso. E ele é bem controverso, cara. Sendo muito honesto, é muito controverso assim a ideia dele por essa questão, né? Eu ia falar pelo fato. Mas por essa questão dele gostar de tirar o hate watch. O pessoal vai assistindo os vídeos dele, pegando raiva. Então muitos comentários são extremamente agressivos, falando que ele é um lixo, que ele não presta, que ele é um cara que ele tá fazendo aquilo ali só pelo prazer realmente de brigar, o que não é tão mentira assim, mas ele tem um motivo além pra fazer, que é a irmã dele que está doente no hospital e ele precisa de dinheiro pra irmã dele. O ponto é que, em dado momento da história, não é nem spoiler porque isso é o primeiro capítulo do mangá, a irmã dele falece, só que a gente só vai descobrir isso mais pra frente, porque ele continua falando com a irmã dele do nada, tipo assim, como se nada tivesse acontecido na rede social. Só que a gente não sabe, tanto que é interessante mencionar isso. Apesar de eu mencionar que a irmã dele morre, a gente não sabe que a irmã dele morreu ao longo do capítulo, por quê? Ele só não vai mais no hospital, mas ele continua conversando com a irmã dele pela rede social normalmente, que é tipo um Twitter. E dado momento, surge uma galera na casa dele, 2 pessoas. Surge na casa dele lá pra lutar com ele, pra quebrar o celular dele. E a galera deve lutar com ele também, né? Porque ele é de lutinha, ele é youtuber de lutinha que sai batendo nos outros. Aí os caras chegam lá pra pegar o celular dele e quebrar. E ele não entende o porquê. E um dos caras fala, meu, dá logo essa merda. Porque se você não der, vai dar muito ruim. Enfim, dá ruim. Dentro do celular dele sai a irmã dele.
Como? Whatever. Sai. E nisso ela se torna um fantasma. E aí a gente começa a descobrir um pouco essa estética. Eu tô contando o primeiro capítulo? Tô. Mas porque contar o primeiro capítulo é mais fácil do que eu contar a sinopse. Entendeu? Porque a gente descobre que nesse universo, do universo da Dead Occult, existem pessoas que elas vão de base, elas vão de arrasta, viram camisa de saudade. Só que elas conseguem de alguma forma o rancor, o arrependimento, tudo. Fica aqui na rede social e fica como uma rede social ativa na qual ela continua se comunicando com as pessoas queridas até o momento que ela sai, que esse espírito rancoroso sai do aparelho e vira uma Dead Occult, uma conta morta, uma conta desativada que vai matar as pessoas. E para isso nós temos pessoas que fazem exorcismos com métodos atuais. Celulares. Sim, por isso que eu falei que X1 ama celulares e agora abre um disclaimer. As outras duas obras do autor tinham celulares, né? A primeira dele, que é a que eu queria falar e falarei futuramente, é o Real Occult, que é sobre celular, também sobre redes sociais. E a segunda, que agora eu não vou lembrar o nome, é uma obra que um cara vai do presente pro passado, época das bruxas, só que ele só tem um celular para resolver os B.O.s. Então esse cara ama celulares. O X1 ele ama. E em Dead Occult ele usa celulares tanto para a questão de exorcismo, né, que os meninos ganham poderes, né, os poderes dos meninos vêm do celular. Então, o do Enichiro vem do celular, do Kururu, do Kukuru, da Kiyomi e por aí vai, né? Que são todo mundo aí da academia, que agora não lembro o nome da academia. Yay! Né, que é a academia de exorcismos aí da história. Então, assim, todos eles são pessoas que têm aí poderes voltados pelo celular. Então a gente tem o Enichiro, né, que tem... E o poder do Enichiro é muito interessante porque quando ele desperta o poder dele, é um poder raro, que são as chamas azuis. Que somente uma pessoa possui as chamas azuis, segundo a história. Que é uma maldição muito poderosa, que é o Garoto Triste Kei. Que inclusive ele é um dos primeiros personagens que aparece ali na história. Isso é muito interessante. Quando você olha assim, ele faz coisas aí. E o Garoto Triste Kei, sempre que ele aparece, ele mata as pessoas muito facilmente, porque o miasma dele é muito forte e as pessoas morrem. Isso vai sendo explicado e a gente vai entendendo um pouco melhor. E é interessante porque, assim, quando o nosso protagonista ganha esse poder, né, quando o Enichiro ganha, todo mundo fica meio assim, ué, faz tempo que a gente não vê um inflamatório que tem esse tipo de poder, e esse menino é o primeiro em muito tempo. Mas daí a gente vai conhecendo os outros meninos até o 6º episódio. Poderes que a gente viu não foram de todos, a gente viu do mentor deles, né, que é o monge, do Kukuru e de uma das meninas que é um tipo ofensivo. E aí é muito interessante você perceber que a personalidade dos personagens nunca vai ser como parece. Você vai ver o Shoji inicialmente, você vai ver ele muito fofinho, muito tipo menino bonzinho. Só que ele é um ser humano totalmente desprezível. Por isso que eu digo que o anime ele suaviza muito. Porque assim, no mangá você real consegue perceber que é um ser humano deplorável. Tipo assim, a ideia dele de querer acabar com outras pessoas é extremamente deplorável. Por mais que haja um bom motivo, ele não faz aquilo só pelo bom motivo. Ele faz pelo prazer do rolê. Entendeu? Pelo prazer de bater, torturar, agredir outra pessoa. Então assim, é muito isso. E aí tem um dado momento, é no episódio 4, que uma das meninas fala assim, se não me falha a memória, foi até que eu falei o nome, que é a Kiyomi, que ela fala assim, a Kiyomi, ela fala assim, os tipos ofensivos são sempre os mais deploráveis, tipo assim, os mais estranhos, os mais usando um termo mais direto, os mais estranhos, são os mente mais perturbada. E você não entende. Até a hora que você percebe que, mano, é real. Que não tem um tipo ofensivo que, tipo assim, tem as ideias normal. Porque como eu disse, o Shoji, ele é meio doidinho das ideias. Tanto que ele vai lutando, ele vai ficando empolgado, a ponto de tirar a língua pra fora, fazendo é bem maluco. O Kukuru, ele é meio que... Provavelmente ele tem o poder de um martelo. O martelão, que é a mania, e ele tem uma mania muito de
ele vai falar, tipo, falar pra alguém, vai falar com alguém, ele vai usar uma palavra mais baixa, que nem ele olha pra alguém e fala, não sei o que, você é um merda. Aí ele, desculpa a palavra ofensiva. E ele fica muito contido. E aí quando você começa a perceber, você começa a entender que muito provavelmente ele é conhecido na internet, né? Ele é conhecido, todos eles são meio conhecidos de alguma forma, mas ele é conhecido muito por ser alguém que tá sempre ali batendo boca em fórum. Então ele provavelmente é aqueles cara que tá sempre tentando podar os outros. Só que ele é tão louco das ideias quanto, entendeu? Tanto que tem momento que ele dá 5 minutos na mente dele e ele começa a ofender de uma forma totalmente baixa, entendeu? É quando ele mostra a personalidade dele de verdade, que é extremamente sádica, vamos dizer assim, e até tão deplorável quanto. Ao mesmo caso, no caso da Kiyomi eu acho que é o pior, porque ela é stalkerzona de um baixista de uma banda e ela quer se mostrar fã número 1. E mano, isso é muito bizarro. Porque o poder dela é basicamente um slimão que gruda no braço dela e ela usa isso para prender outras coisas, porque ela é uma stalker, uma maluca mesmo. Então ela quer prender o cara que ela gosta com essa obsessão dela. E o poder dela se converte nessa obsessão que ela tem. Então é muito interessante esse conceito. A forma como a história se desenvolve ao longo dos episódios que eu assisti é muito interessante, porque é uma progressão muito linear. Eu tenho pra mim que, comparado ao mangá, esse anime ele é muito mais suavizado, principalmente nessas estéticas. Porque, como eu falei, eu só tenho como base o primeiro e segundo capítulo. E o primeiro e segundo capítulo do mangá ele é bem assim, baixo, quando a questão é abordar a questão do shoujo. E aqui no anime é mais tranquilo, você não vê tanto. Se você for ler o mangá, ver o anime e ler o mangá, você vai perceber que no mangá a questão do shoujo ser um inflamatório, ela pega muito, porque ele força muito a barra. E aqui não, aqui é muito tranquilo. Então assim, é um anime que ele é interessante, mesmo também valendo mencionar, ele é um anime muito simples. Acerta bem na cena de ação? Acerta. Tipo assim, segundo episódio tem uma cena de ação muito boa. Tem as lutas ali no quarto, quinto episódio também que são bem interessantes, mas não é nada, meu Deus, que primoroso. É só bem feito o suficiente para que você não sinta que foi prejudicado acompanhando essa história, entende? Então assim, é um anime muito legal, que eu queria falar, acabei só meio que falando de uma forma muito ampla, mas eu queria ter falado realmente para apresentar para vocês. Falar que se você que está ouvindo esse episódio bem curto, essa sinopse bem curta, porque eu queria falar mais detalhadamente, mas eu tenho que voltar a ler o mangá. E você ainda não viu, dá uma chance. Eu acho que você pode achar isso interessante, especialmente se você procura um shonen do Tinha. Como eu disse, é um autor que ele merece um pouco assim a atenção de vocês. E é isso, galera. Entende? Se você já assistiu Dead Cult, comenta aqui se você o que você tá achando. Se você ainda não assistiu, comenta, né? Se você tem vontade e tal. E é basicamente isso, gente. Eu queria falar mais? Queria, mas eu queria ler o mangá antes. Então eu preferi só dar uma geralzona do que eu assisti até aqui, que eu achei legal. E até um pouco sobre os conceitos, mas é isso. Beleza? Galera, só lembrando você que se chegou agora, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar sininho, né? Isso se você está no Spotify, se você está no YouTube. No YouTube não esquece também de comentar e deixar um like. Spotify também comenta. Ativa sino, segue no seu agregador favorito, também segue, ajuda muito aí nós. Indica o podcast para um amiguinho, beleza? E é isso, galera. Por hora é isso. Na sexta-feira tamo de volta, porque o Comentando é semanal com 3 episódios. Por hora é isso, um abraço e nós fomos!